Salve, salve nação rubro-negra! Eu sou o Mister Mengão e estou chegando com muitas notícias do nosso Flamengo para você. Nessa edição eu vou falar que o Flamengo se mantém como a maior torcida do Brasil em novo ranking. Vou falar também quem o técnico Dorival vai escalar no gol nessa quarta. Vou falar que o Flamengo está preparando uma oferta pelo lateral direito do Sevilha e que o Flamengo está aberto para ouvir propostas por centroavante. Essas e outras você vai conferir agora no seu canal do Mister Mengão. Fica comigo até o final para você não perder nada. Em uma nova pesquisa do Sport Track, divulgada nesta terça-feira, manteve o Flamengo como a maior torcida do Brasil em um relatório da consultoria Convocados, em parceria com a XP. Além disso, o levantamento ainda aponta o crescimento do número de fãs do Vasco Querido para mais de 50 milhões. De acordo com o levantamento feito, houve um crescimento no percentual de brasileiros que torcem para o Flamengo em relação aos últimos anos. A pesquisa indicou que 24% da população do país, equivalente a 51 milhões de pessoas, torcem para o Flamengo, o que representa um aumento de 2,5% em cima do dado divulgado em 2020 e 4,5% em cima de números de 2018. Vamos dar uma olhadinha aqui como é que ficou o ranking. O Flamengo tem 24% da população, o Corinthians 18%, São Paulo 11,5%, Palmeiras 9,8%, Grêmio 4,7%, em sexto vem o Vasco com 4,1%, em sétimo vem o Atlético Mineiro com 3,7%, oitavo Santos com 3,3%, nono Internacional 2,4%, Cruzeiro 2,2%, Botafogo 2,1%, Bahia 1,8%, 13º Fluminense 1,5%, 14º Sport 1,3% e 15º América Mineiro com 0,2%. Esse levantamento também revelou as diferenças de idades entre os torcedores e mostrou que o Cruzeiro e o Flamengo são os clubes com mais adeptos mais jovens do país. Ao todo, são cerca de 60% de pessoas para o time de Minas e 54% para o Flamengo, que estão na faixa de 16 a 34 anos. Já um dos rivais do Flamengo, o Fluminense, está ao lado do Santos, entre os que possuem os torcedores mais velhos, de acordo com a pesquisa. São cerca de 47% de fãs na faixa de 34 a 54 e 28% acima dos 55, o que faz o Fluminense o líder desse quesito. Minha Nossa Senhora do Futebol, gente, passamos de 42 para 50 milhões de torcedores. Que é isso? O Mengão continua arrebatando novos torcedores como uma máquina, mesmo com essa diretoria incompetente fazendo esse monte de besteira. Parabéns para nós, nação rubro-negra! Nessa terça-feira, Dorival Júnior comandou seu segundo treino pelo Flamengo. Ele esboçou a equipe que pretende utilizar como titular e já deu indícios que vai manter o Diego Alves como goleiro titular. O goleiro não vinha tendo oportunidades pelo ex-treinador Paulo Souza e começa a ter aí as suas oportunidades no novo time titular do Flamengo. No último sábado, na estreia do Dorival, o Diego foi o titular da derrota do Flamengo para o Internacional. Com isso, Hugo Souza virou uma opção para o banco de reservas. Vale lembrar que o Diego Alves não era titular desde o empate contra o Resende em 2-2 no dia 27 de fevereiro pelo Campeonato Carioca. Com ele mantido como titular, o Flamengo entra em campo contra o Cuiabá às 20h30, horário de Brasília, no Maracanã, amanhã pela 12ª rodada do Brasileiro. Esse jogo é tratado como decisivo, visto que os dois times têm os mesmos 12 pontos na tabela. O Flamengo é 16º e já o time de Mato Grosso é o 18º pelo saldo de gols. A segunda equipe figura na zona de rebaixamento. Pessoal, eu achei muito coerente a manutenção do Diego Alves no gol para dar mais ritmo de jogo para ele e confiança. Todo mundo sabe que ele é um bom goleiro, mas que sofreu com sucessivas contusões que o afastaram dos gramados por diversas vezes. E como o Paulo Souza teve essa bronca com ele,
ele ficou afastado, né? O Santos, ele já está recuperado da contusão, né? Tem aí chances, sim, de pintar aí no banco de reservas do Flamengo. Vamos aguardar. Pessoal, um dos maiores desafios para os treinadores do Flamengo é conseguir usar o Gabigol junto com o Pedro no time titular. Né? O Paulo Souza, né, ainda tentou colocá-los na equipe, mas não chegou aí a um denominador perfeito, né, para ter os dois juntos. Assim, o Pedro seguiu com espaço limitado no elenco e, consequentemente, perdeu o status de inegociável e a diretoria do Flamengo já está aberta para ouvir propostas pelo jogador. Há discussões internas no Flamengo sobre se o investimento de 14 milhões de euros valeram a pena. Isso porque, desde que chegou ao rubro-negro em 2020, o jogador ainda não se firmou no time titular e é presença contínua no banco de reservas. Mesmo assim, o Flamengo rejeitou uma proposta de cerca de 20 milhões de euros feita pelo Palmeiras no início da temporada, que inclusive deixou como público o interesse dele pelo atleta. Desde o momento em que o Gabigol começou a sair mais da área e a flutuar na marcação, o Pedro ganhou minutagem com o Paulo Souza. No mês passado, ele teve a melhor sequência da temporada. Dos 9 jogos que o Flamengo fez em maio, o camisa 21 marcou um gol em 5 jogos, contra o Altos do Piauí, Talheres, Universidade Católica, Goiás e Sporting Cristal do Peru. Ao todo, na temporada, o jogador balançou as redes 8 vezes em 28 jogos, tendo uma média de 44 minutos em campo. Com a chegada do Dorival, a diretoria do Flamengo vai esperar o novo treinador conhecer o rendimento do Pedro, para em seguida, ouvir os planos dele, ou seja, se vai continuar ou não, se ele vai contar com o centroavante ou não. Sendo assim, o atacante trabalha normalmente com o elenco, visando o próximo jogo do Flamengo amanhã, Eu acho que o mais prudente nesse momento seria aguardar o que vai acontecer com o Gabigol, pô. Se ele vai sair ou se não vai. Aí sim, depois a gente trata desse assunto do Pedro. Ele se encontra visivelmente contrariado em ser reserva do Flamengo. Mas também quando ele entra, ele não aproveita as oportunidades. A minha opinião, eu não venderia o Pedro agora. E eu queria saber de você. Você venderia? Coloca aí. Cerca de 25.500 ingressos já foram vendidos para o jogo de amanhã contra o Cuiabá no Maracanã às 20h30. Horário de Brasília, hein? Mas a expectativa é que o Flamengo não jogue com casa cheia. Pô, tá chovendo, tá frio e a campanha tá muito ruim também, O técnico Dorival Júnior, ele deve levar a campo a seguinte escalação: Diego Alves, Mateuzinho, Pablo, Davi Luiz e Ayrton Lucas, João Gomes, Andréas Pereira, Everton Ribeiro e Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabigol. Esse, inclusive, foi o time que o Dorival Júnior levou a campo no treino dessa terça-feira, às vésperas no jogo contra o Cuiabá. O Pablo, o Ayrton Lucas e o João Gomes, eles foram testados nas vagas do Rodrigo Caio, do Felipe Luiz e do Willian Arão, que foram sacados em relação ao jogo contra o Internacional. A Arrascaeta está de volta ao time após 3 rodadas com a seleção uruguaia em data FIFA. A saída do Rodrigo Caio se dá também pela sequência de 4 jogos consecutivos. Com isso, a tendência é mesmo que o Pablo comece jogando. Essa aqui é uma excelente notícia. Fabrício Bruno inicia a transição e Flamengo não tem mais jogadores no departamento médico. Com problemas de lesão desde a temporada passada, o Flamengo vive um momento raro nos últimos meses, pessoal. O departamento médico está vazio. Vou repetir, vazio. Isso foi possível porque o Fabrício Bruno iniciou o trabalho de transição, conforme informou o portal GE. O zagueiro, que fez uma cirurgia para retirar um fragmento ósseo no pé esquerdo em maio, está entregue, sim, à preparação física. Ele e o Matheus França trabalharam em separado no campo durante o treino dessa segunda-feira. Devido à lesão rara, o Fabrício Bruno ainda será acompanhado pelo departamento médico, mas há a expectativa de que em breve ele possa voltar a trabalhar com o grupo. Muito boa notícia. Se você está curtindo esse vídeo, então deixa o seu like. Se você é novo ou nova por aqui, seja muito bem-vindo. Se inscreve aí no botão vermelho, aperta o sininho. Valeu mesmo, eu te agradeço muito. Pessoal, essa aqui é para a gente encerrar.
mesmo antes da janela abrir, o que vai acontecer agora no dia 18 de julho. O Flamengo já começa a movimentar o mercado de transferências com futuras negociações. Dessa vez, a informação é de que o rubro-negro prepara uma investida forte em cima de Gonzalo Montiel, lateral direito de 25 anos, que atualmente joga no Sevilha da Espanha. O clube espanhol não tem interesse em negociar o atleta por empréstimo, porém não está descartada uma negociação. Já o Flamengo examina a proposta de compra do jogador, que atualmente é reserva lá no Sevilha da Espanha. Os espanhóis, pessoal, eles topam negociar o jogador da seguinte forma: 11 milhões de euros, 58,7 milhões de reais por uma transferência em definitivo, destacou lá a apuração. Aos 25 anos, o jogador chegaria ao Brasil para recuperar a confiança e ter a possibilidade de pegar a titularidade da equipe comandada pelo Dorival Júnior. Vale lembrar que na temporada atual, o Flamengo já investiu algo em torno de 51,5 milhões em novas contratações, sendo a terceira equipe que mais injetou grana em seus reforços. Na última temporada, disputando a La Liga, o lateral direito atuou em 18 jogos, fez um gol e deu 3 assistências. Ele foi revelado no River Plate. Inclusive, ele participou daquela final da Libertadores, pelo time argentino contra o Flamengo em 2019. No atual elenco, o Flamengo conta com o Isla, Mateuzinho e Rodinei à disposição. O Isla e o Rodinei, a gente sabe que não devem renovar seus contratos com o Flamengo. Entre esses nomes aí, o cria Mateuzinho é o que mais vem figurando no time titular nessa temporada. Até aqui, ele já participou de 22 jogos, fez um gol e deu 3 assistências. É um bom jogador. Pelo que eu apurei, pessoal, trata-se de um excelente jogador, esse lateral direito argentino Montiel. Eu sei também que ele não vem se dando muito bem com o atual técnico do Sevilha e está muito insatisfeito e está querendo sair. E com essa possibilidade de vir para o Flamengo, ele ficou doidinho. Ele admira muito o Flamengo pela Libertadores 2019, onde ele esteve naquele jogo memorável em que o Gabigol fez 2 gols em 5 minutos e nós fomos campeões. O Montiel, ele é um jogador constantemente convocado para a seleção argentina, E se ele vier, ele vai encontrar pela frente o Mateuzinho, que é um excelente lateral ofensivamente, mas defensivamente ele vem deixando muito a desejar e precisa muito da orientação do Dorival Júnior para corrigir urgentemente essa deficiência. Na minha opinião, essa contratação ela seria muito bem-vinda para reforçar o nosso elenco, que está carente na lateral direita, principalmente. Aí eu pergunto, você contrataria o Montiel? Coloca aí. Bom, pessoal, por hoje foi isso. Espero que vocês tenham gostado das informações. Não esqueçam de deixar aquele like maneiro e de comentar o vídeo. Isso ajuda demais o nosso crescimento. Um forte abraço para você que ficou comigo até aqui. Muito obrigado e até a próxima!